Bom dia, pessoal. Estão dando prosseguimento às nossas aulas. Sempre é um prazer estar com vocês, né? Nessa manhã de sexta-feira. Só que eu estou aqui na minha casa. Gostaria muito de fazer uma aula ao vivo, mas por conta do trabalho tá tão puxado, eu não consigo lá na Copel me fazer ao vivo, né? A gente ia ter várias interrupções durante a aula, então eu gravo a aula em casa, depois converto e passo para vocês. Mas para a aula de hoje eu trouxe um tema que é sobre as doenças emocionais e eu escolhi a depressão. A gente vai ter que passar por outras doenças também, que é a drogadição, o alcoolismo. Eu vou ter que conversar com a Jana, porque talvez eu precise estender um pouquinho as aulas de saúde, eu não consegui passar todo o conteúdo, até porque nossa aula está encurtada, né? Vocês não me aguentariam falando 1 hora, então a gente fica entre 10 e 15 minutos e aí acaba faltando tempo. E são assuntos bem pertinentes, tem alguns assuntos que tem que passar também, que é as DSTs, mas essa eu queria que fosse pessoalmente, ao vivo, porque podem surgir bastante dúvidas e na idade de vocês, e é bom a gente interagir. Mas com certeza a gente ainda vai ter aulas presenciais, se Deus quiser, nesse ano de 2020. Então, voltando, eu vou falar hoje sobre depressão. Depressão é uma doença, ela está catalogada entre as doenças, né, pelo Código Internacional de Doenças, que é o CID. Então, as pessoas que apresentam essa doença, elas são classificadas pelo F, né? Vocês sabem que cada doença tem uma sigla e 2 números. Então, o CID da depressão é o F. Normalmente, os médicos, quando tu chega num consultório e ele vai diagnosticar, ele vai te classificar como um F33. Todas as doenças F significa que são esses transtornos psiquiátricos, né? E a depressão é condicionada, está ligada a uma dessas doenças. E a depressão, ela mata muita gente. E acomete várias pessoas, não tem classe social, não tem idade. Pode-se dizer que existem algumas incidências, mulheres, homens, né, crianças que podem ter esses transtornos, pode ter mais suscetibilidades por fator genético, por fator bioquímico, mas a depressão é uma doença tão séria quanto uma cardiopatia, né, uma doença do coração ou uma outra doença. Ela tem uma classificação e ela é altamente mutilante, ela paralisa as pessoas. As pessoas normalmente quando sofrem depressão, elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem estudar. E é muito triste isso, porque elas chegam num consultório e elas muitas vezes não sabem dizer onde dói, onde que está a dor da depressão. Então é uma doença mais das emoções, né? Uma doença, ela está caracterizada por uma tristeza, porque se inicia assim, uma tristeza, uma condição de isolamento. Muitas pessoas em depressão, elas não conseguem, quando está muito grave, elas não conseguem fazer as coisas básicas, assim, do dia a dia, preparar uma comida, cuidar da sua higiene, né, o próprio banho, se determinar para fazer as coisas, levantar da cama, iniciar o seu dia. Então, é uma doença muito triste, é uma doença que começa muitas vezes de forma silenciosa. E uma coisa, o paciente muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele não se considera doente, ou se não se considera assim um depressivo, uma necessidade que precise ir ao médico. Então essa pessoa ela vai se isolando, ela vai tendo maiores problemas e outros comprometimentos. E muitas vezes não é nem a pessoa que vai procurar ajuda. Muitas vezes é o familiar dela que começa a notar que o comportamento e as atitudes estão diferentes. Mas é uma doença que realmente ela é muito incapacitante. É uma doença que afasta muito do trabalho. Então, normalmente o trabalhador ele começa a apresentar alguns sintomas disso.
ele pode se isolar no trabalho, ele não consegue mais trabalhar em equipe, ou ele fica agressivo com os companheiros de trabalho, né, com a sua equipe de trabalho, ou ele começa a faltar muito, e aí a família, neste momento, a família, em diagnósticos, né, de depressão, a família é muito importante, porque é aquela pessoa que está ali do lado. Mas muitas vezes o círculo familiar ou aquela pessoa que está do lado não consegue compreender, porque existem fatores depressivos, né? Claro, assim, um desemprego, um luto, né? Uma perda muito grande, uma situação de tristeza muito grande que acometeu aquela pessoa, né? A perda de um filho, né? A perda de um irmão, do pai, de uma mãe. E muitas vezes a gente sofre, normalmente quando acontece isso, a gente sofre, mas a gente sai do período depressivo, né? Porque não se consegue ser feliz o tempo todo. Mas as pessoas normais que não estão, que não têm essa tendência a ter a depressão, ser depressivo, entende aquele momento como triste e passa, né? São situações que a gente passa na vida. E o paciente, muitas vezes depressivo, existe um fator, a gente chama de gatilho, que desencadeia a doença e muitas vezes a pessoa não consegue sair sozinha. Então, é o momento dela procurar ajuda, né? E que médico procurar se eu tô com depressão? Eu posso ir num clínico, né? Um clínico, fazer um exame clínico, e esse clínico, eu vou contar para ele os meus sintomas, as coisas que eu sinto, porque um paciente depressivo, ele começa a somatizar, vocês entendem? Assim, ele começa a ter dores. Por exemplo, uma dor de cabeça, aquilo não passa, aquela dor de cabeça, todos os dias eu tenho dor de cabeça. Daí essa dor de cabeça eu tenho que me isolar e não quero conversar com ninguém. Eu não quero trabalhar, eu não quero estudar. Quando as pessoas perguntam o que eu tenho, eu digo, não quero falar sobre isso, não falam sobre o assunto, né? E muitas vezes culpam, eu tenho uma dor de cabeça, né? Ou outras coisas, eu tenho uma tristeza, eu não consigo comer. Ou desenvolvem dentro da depressão outros transtornos, buscam no alcoolismo, buscam nas drogas, sentem uma insatisfação pela vida. E este momento que a gente está vivendo agora, eu diria para vocês, o confinamento, né, que muitas pessoas estão passando, ficam só em casa, não podem sair, não pode conversar, não pode tomar o seu chimarrãozinho com as pessoas que gostam, porque tem que ficar mais recolhido, mais em casa. E essas pessoas, essa doença para os propensos tende a espalhar, ela tende a se tornar pior neste momento. E aí a pessoa começa a pensar outras coisas. Será que a gente vai sair dessa crise? E aí puxa várias coisas e vai ficando mais e mais depressivo. Então, este é o momento de procurar o médico, né? O médico clínico, ele vai fazer um diagnóstico clínico e vai encaminhar para o tratamento ou medicamentoso, ou ainda, se ele achar que por trás disso existe algo mais que esse remédio não vai conseguir melhorar a pessoa, ele vai encaminhar para o psiquiatra, que é um médico que faz outros diagnósticos também e consegue dar diagnóstico para aquela doença, se é um comportamento bipolar, se é um comportamento esquizofrênico, porque aí dentro da depressão existem várias ramificações que a doença toma, né? Tem pessoas que podem querer se matar, se suicidar por conta disso. O isolamento é tanto, a tristeza profunda é tanta, que as pessoas tendem a isso. E vocês entendam isso como é uma doença. A pessoa muitas vezes não consegue sair dessa sozinha e muitas vezes nem medicamentos, vocês conseguem imaginar assim, vai lá e toma esse remédio, vai curar, não, porque é uma doença tão profunda, tão, assim, delicada para aquela pessoa, que muitas vezes são vários remédios que ela tem que tomar no decorrer desse tratamento, ajustar a dose. E aí tem que ter um bom acompanhamento com médicos, né? Normalmente é um clínico e um psiquiatra,
que tratam a pessoa depressiva, e ainda existem as outras terapias, que daí entra o psicólogo também. O psicólogo também pode ajudar a pessoa a descobrir isso nela, porque às vezes a depressão é tão grande que as pessoas não conseguem falar sobre isso. Tanto que elas nem se consideram doentes, porque não existe uma doença aparente, né? Dói, mas dói o quê? Dói o coração, dói a cabeça, dói o quê? A emoção. Como é que vai representar a emoção, a tristeza? Como é que a gente representa? Então, a gente representa por comportamentos. Então, para vocês verem o quanto de grave e o quanto de delicado é essa doença, que muitas vezes as pessoas nem conseguem falar sobre depressão. Quem vê mesmo é as pessoas que estão na volta. E se a pessoa que está na volta não está atenta, essa pessoa ela não conhece muito bem aquela pessoa, tu tem que conhecer a pessoa minimamente para entender que ela está num processo depressivo, num processo destrutivo, porque existe muita culpa também na depressão, tanto do lado de quem está sofrendo e quanto daquele familiar que convive com um depressivo, porque existe um jogo ali, diz, poxa, mas ele tem tudo, ele tem uma casa boa, ele tem um carro, ele estuda, por que está depressivo? Tem um bom casamento, tem dinheiro no banco, tem conta, vive bem, mora bem, tem bom emprego, mas isso não é garantia da pessoa não adoecer por depressão. A gente vê muitas pessoas sucumbir ao alcoolismo, às drogas, por conta de comportamentos depressivos. Claro que muitas vezes desenvolvidos pela própria pessoa e por comportamentos externos àquela pessoa. A pessoa pode se sentir depressiva por ela não ser valorizada, muitas vezes, em casa, no trabalho, nos estudos. Se já existe ali um fator que pode desencadear, isso pode desencadear. Então, assim, ó, não subestimem se alguém, eu estou depressiva, eu estou com depressão, né? Puxa essa pessoa para conversa. E a gente mesmo, vocês mesmo, existe muita depressão na adolescência e na idade jovem, assim como vocês. Observem os seus comportamentos, né? Se aqueles que têm o humor um pouquinho mais depressivo, o humor mais deprimido, eu diria melhor, me esclarecendo melhor, né? Será que eu não tô com depressão? Se eu já fui diagnosticada com depressão em algum momento, será que eu tô fazendo o tratamento certinho? Porque tem uma coisa, assim, bem importante. Existem vários remédios, né, para depressão, mas só quem pode diagnosticar é o clínico, é um psiquiatra, com a ajuda de um psicólogo, uma boa terapia, né? Não fiquem tomando remédios assim, sem controle da depressão, porque também isso pode adoecer mais. Eu conheço pessoas que começaram tomando um remédio e hoje tomam doses altíssimas, porque não conseguem dormir, porque um dos sintomas de depressão muitas vezes é a insônia. Então aí a pessoa procura o médico porque não consegue dormir. Será que isso não é depressão? Será que a gente não está tentando fugir, né? Não é uma fuga da doença? Então fiquem muito atentos sobre isso. Eu vi que vocês estão com muitas atividades, né? Tanto da escola, que começou a passar atividades para vocês. Então, eu não vou passar nenhuma tarefa essa semana, até a nossa próxima aula, que vai ser pertinho. Então, eu queria que vocês, quando tivesse um tempinho, não precisa me mandar, tá? Leiam para vocês, eu vou mandar vídeos confiáveis, assim, que fala sobre depressão e sites confiáveis que vocês possam entrar. E ali vai ter várias causas, assim, vai falar sobre sintomas, sobre possíveis tratamentos. Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Além do alerta, assim, de continuem se cuidando, continuem fazendo esse isolamento, evitem sair de casa, porque a gente sabe que essas próximas semanas serão as cruciais
da propagação, e vocês estão vendo que na região já tem muitas pessoas doentes sobre o coronavírus, então a transmissão vai ser mais acirrada, vai começar mais rápido. Então fiquem em casa, se cuidem, continuem cuidando daqueles que vocês amam e continuem sendo essas pessoas maravilhosas que vocês têm demonstrado ali no grupo e nas redes sociais. Um grande abraço e fiquem com Deus.